E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô de um lado diferente da tela hoje, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Ahn, e aí, vamos investir na Braskem? Alguns anos atrás eu acharia imoral sequer cogitar a possibilidade de investir nessa empresa. Hoje já não sei mais, e não é porque eu acho que os meus valores estão se deteriorando. É simplesmente porque eu tô menos inocente em relação a moral, a valores e a forma como o mundo funciona. É impressionante como antes de falar da Braskem, vou falar como é impressionante envelhecer. Envelhecer é realmente surpreendente, porque num dia você tá jogando Forza, dirigindo um Toyota Supra a 320 km por hora e falando assim: não, isso daqui tá sem graça, isso daqui não é emocionante. E, e no outro, você não dorme porque você não consegue se conformar com o fato de você não saber estacionar uma carreta. E aí você fica tentando até aprender, e aí não dorme, e aí você ignora o trailer de GTA 6, porque você está entretido dirigindo uma carreta. E nem vou falar de GTA 6 porque o David Jones já está falando sobre isso, então faz com que eu não precise. Mas e aí, como é que eu faço para dirigir agora? Eu tenho que. Ah, tá aqui, ó. Dirigir. Bem, desculpa, eu sou novo na estrada. Ah, pois bem. Gente, é interessante o quanto a gente depende de também várias multas por não usar farol, então eu uso farol toda vez que eu sair. Eu não vou pagar R$ 2.000 no volante para jogar esse negócio aqui, porque é muito legal, cara, deve ser muito da hora. Ahn, Sabe o que é interessante? Eu tava vendo uma conversa do maravilhoso Farinazo, e aí, assim, vocês me fazem umas perguntas difíceis. Você acha que ele é de esquerda ou ele é de direita? Ele é superior a essa besteira. Ser de esquerda ou de direita hoje é estar no meio da fumaça. E o Farinazo ele está acima da fumaça. E ele consegue estudar guerra a vida inteira e ainda demonstrar um lado urbano que me convence. O Lucas acredita no Renan, eu acredito no Farinazo. E eu acho que a, a forma como ele demonstra a humanidade, sabendo ele de tudo que ele sabe, eu acho que é impressionante, porque eu estou estudando 20% do que ele sabe e estou me tornando uma pessoa muito desacreditada com a humanidade, muito desesperançosa. E eu não sei se é fake ou se não é fake, mas ele demonstra uma esperança e um otimismo, de positividade que me impressiona, que eu não consigo ter. É, olhar direito ali. Eita, pô, já fiz merda. É, sabe o que é engraçado? Ele fala no podcast dele o seguinte: gente, a gente trabalha com valores que são nossos, mas quando você vai falar de democracia, isso não faz o menor sentido para um chinês, cara. E parece que é porque todo chinês é bandido, é comunista, não presta, vagabundo. Mas não, é porque são crenças, ou seja, o chinês ele não acha que ele tem que perder tempo com a administração pública, porque a administração pública é coisa de especialista e está muito acima dele. Então ele não acha que ele tem que opinar em quem que tem que ser o especialista, porque ele, como cidadão comum, ele não sabe reconhecer especialista. Então ele deixa para quem sabe. Então ele delega. E a gente não consegue ficar bem com isso, porque a gente acha que a gente tem que ser capaz de escolher o Bolsonaro e o Lula, um de cada vez. A gente acha que a sabedoria do povo deve prevalecer sobre todas as coisas.
E aí eu tenho que escutar o Jones Manuel. Derrubei um poste, derrubei alguma coisa, quebrei alguma coisa com certeza, vou tacar fogo na rua. Eu tenho que escutar o cara falando que o George Orwell é um elitista vagabundo, arrombado, que acha que o povo é burro. O George Orwell acha que as pessoas são que nem as galinhas e as ovelhas do Animal Farm. Então, eu eu não acho eu não só acho que as pessoas são tão burras quanto as ovelhas e as galinhas, como eu me acho uma galinha naquela fazenda. Eu não acho que eu tenha qualquer sabedoria de um porco ou qualquer sabedoria de um jumento. É, eu tô de jumento pra galinha ali. E aí você me pergunta, mas e aí, a gente compra ou não compra Braskem agora? E há um tempo atrás, eu acharia isso completamente imoral. E hoje eu não sei mais, porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo. E aí você fala, mas que absurdo, isso é culpa do Lula ou do Bolsonaro? Então vou falar sobre isso. Gente, um tempo atrás eu não percebi porque eu estava jogando de Murquinho, mas um dos Erics, que não é o da Mariana, fez uma pergunta assim: o que você acha do estado de bem-estar empresarial que existe no Brasil? Lucas prestou atenção e ele me chamou no podcast seguinte e falou: Olha, a gente deixou passar uma pergunta aqui que é importante, eu queria falar sobre isso. E eu não dei a devida atenção, porque eu tava jogando de murquinha, apanhando pra caralho. Depois eu escutei a conversa como sempre escuto e eu falei: Caramba, deixei passar isso daqui, né? Inclusive, eu estou demorando de subir a conversa que a gente teve no domingo, porque eu quero que vocês peguem um hábito de assistir no canal dele, mas vai constar no meu também, só vai subir atrasado. E não foi nem nessa semana, numa outra semana, já faz muito tempo, já faz vários meses. Ele falou: Não, vamos falar desse estado de bem-estar empresarial que existe no Brasil, não existe nos Estados Unidos. Eu escutei ele no podcast, depois eu escutei a conversa, aprendi muito. E aí eu vejo essa Braskem e todo mundo surpreso e falando, meu Deus, mas como que pode? E não é assim como que pode. A pergunta que eu tenho é, que empresa não é assim? E tudo tem a ver com a nossa crença do que é o mundo, de como é a sociedade, do que é o Brasil e de como as pessoas se relacionam. Passa por muitas crendices e fés que a gente tem que não fazem o menor sentido. Por exemplo, a gente acha que emprego é privilégio e que tem emprego tem que agradecer a Deus e ao L ou ao fascista, porque não é para qualquer um. Então você tem que ser grato. E a gente acha que essas empresas elas são dignas de proteção. Por quê? Porque nós somos dignos de proteção. Então, quem é você? Você é um cara de 23 anos que saiu da faculdade devendo, que está ganhando um salário de R$ 1.300 e seu aluguel custa 1.500. Aí você divide com seus pais e com os seus irmãos. Ainda assim, não dá para você se alimentar e viver uma vida saudável. E você quer um PC gamer. E você não tem dinheiro para um PC gamer, ninguém da sua família tem dinheiro para te dar um PC gamer. Aí o que você faz? Você fica 2 anos pagando tudo direitinho no Nubank, consegue 7.000 de crédito por causa do seu Olerite, e aí você compra o PC gamer e nunca mais paga a fatura do cartão. Por quê? Porque o seu nome vai ficar sujo por 5 anos, mas daqui 5 anos o Serasa vai te fazer uma promoção e vai te cobrar 30% do valor que você pagou no PC, e se você quitar nesse dia, você não deve mais nada, o seu nome está limpo. E você fala, nossa, como o Serasa é legal. E não, o Serasa não é legal, é porque o tempo já passou. E esse dinheiro já está perdido. Então eles preferem receber 30% antes de expirar do que nada depois de expirar, né? Ah, e aí você ainda fica com aquela sensaçãozinha gostosa de ser honesto. Eu paguei o que eu devia. Eu não paguei antes porque os juros são abusivos e você está certo. Juro composto de cartão de crédito é uma coisa ridícula. É indecente, é imoral o negócio. E aí você pega essa dinâmica da pessoa física, que foi alguém que decidiu que ia ser desse jeito, porque foi todo um grupo da sociedade que decidiu que o crédito seria disponibilizado dessa forma e cobrado dessa forma, e que o seu nome seria esquecido, a sujeira do seu nome seria esquecida por mágica depois de 5 anos. Tudo isso foi feito de maneira que
Você visse a Braskem, a Vale, a JBS, a Americanas, a IRB, a B3 e falasse, fazer o quê, né? Para sobreviver no Brasil, você tá ligado que é foda, né? Tem que fazer o que dá a fazer para sobreviver, porque o Brasil é muito difícil. E isso tá já no imaginário coletivo, na visão coletiva que a gente tem de país, e é muito difícil tirar. E isso alimenta muito a impunidade dessas empresas que vivem nessa situação de bem-estar. Olha que interessante, você pode não entender nada, mas eu vou falar mesmo assim. É, não estou desafiando sua inteligência, não é isso. Pô, você tá falando sério que eu não vou poder passar onde eu quero passar? Cara, eu acabei de instalar esse jogo, eu não sei nem onde fica o freio, e vocês me colocam uma barreira que eu não posso passar, o GPS tá mandando eu ir. Vocês não têm noção do... Cara, eu vou confundir isso daqui com Most Wanted. E agora? Ah, corrigiu. É, onde eu tava? Ahn, falar da situação de bem-estar empresarial. O Brasil é feito de maneira que eu e você, a gente nunca passa a abrir um negócio para concorrer com ninguém. Por quê? Porque é coisa de retardado isso. Vamos se unir para fazer salsicha competir com a Sadia? Vamos se unir para fazer cerveja e competir com a Ambev? Não. Por que não? Porque é foda, tem que ter tamanho, tem que ter escala, mas não é só isso. A lei tributária, ela é feita para você jamais conseguir fazer isso. A lei tributária do Brasil é como se o limite de velocidade de todo mundo nessa estrada aqui fosse 20 por hora. Se a lei tributária quiser pegar, ela pega. Porque é tanta minúcia, é tanta letra miúda, é tanta exceção, é tanta classificação e é tão complexo que se você não paga especialistas caríssimos para calcular quanto você tem para pagar, você vai pagar errado. E para começar o negócio pequeno, você não tem como despender de um departamento contábil, jurídico, do jeito que deveria ser para agradar as agências regulatórias e toda a burocracia. E aí, quando você fala, vou comprar um monte de carro e vou alugar, você descobre que o seu concorrente, os seus concorrentes, porque são sempre três ou quatro, eles têm isenções fiscais e eles compram carros com descontos exorbitantes. E você não tem, por quê? Porque você não é eles. Simplesmente porque você não é eles. E aí, como você não tem incentivos fiscais, porque todo incentivo fiscal é um roubo, imposto também é, mas imposto é roubo, mas ele teoricamente deveria ser um roubo igualitário. Todo mundo deveria ser roubado na mesma proporção. Na Idade Média, se você nascesse na Idade Média, você moraria numa terra e você ia ter um arado, ia ter um boi, ia ter um espaço lá que você ia ter que plantar. Aí você ia ter que pagar a corveia. O que que é corveia? 3 dias por semana você ia ter que trabalhar de graça na terra do senhor feudal. Aí você ia ter que pagar talha. Talha é 40% do que você colhe e você entrega para o senhor feudal. Banalidades, você não tem moinho. Você vai usar o moinho do senhor feudal? Pode usar, mas aí você paga o aluguel. É abusivo, é explorador, é limitador. Então esse negócio de imposto ser roubo, não é imposto, não é roubo desde ontem, desde que o anarcocapitalismo foi inventado. É roubo desde sempre. Por quê? Porque é o preço que você paga para não ser estuprado, para não ser, para que você tenha, para que você possa plantar e esperar colher sem ser assassinado no processo. Para você morar num feudo, você não mora no feudo por amor do senhor feudal a você. Você mora no feudo do senhor feudal porque você obedece e se você desobedecer, você vai morrer pro exército dele. Basicamente é assim que as coisas funcionam. E enquanto a talha é igual para todo mundo, enquanto as banalidades elas são iguais para todo mundo, enquanto a corvéia é igual para todo mundo trabalha a mesma quantidade de dias na terra do senhor feudal, fica cansado do mesmo jeito, todo mundo paga a mesma taxa, então o lucro e mínimo, ínfimo sobre o trabalho, ele ainda é relativamente justo. E aí quando você faz o pão, o seu pão, ele custa tanto trabalho quanto o pão do outro. E vai valer quem trata melhor o cliente, quem atende melhor, quem embala mais, com mais cuidado, porque o dispêndio de riqueza e de trabalho para produzir determinado bem era mais ou menos o mesmo. E no Brasil, a gente não evoluiu do feudalismo, a gente piorou,
porque é assim, se você quer abrir um negócio no Brasil, você pode. Você vai pagar talha, corveia, banalidades em forma de ICMS. Você vai pagar o ISS. Você vai ter um monte de coisa para pagar. Mas, se você for amigo do rei, aí você tem incentivos fiscais. E quem tem incentivos fiscais não paga talha, não paga banalidade. E esse cara tá fazendo pão e tá vendendo pão do lado da sua padaria. Ou seja, você teve 4 dias para trabalhar na semana. Você quer passar um dia com a sua família, então você teve 3 dias para passar com a sua família. Aliás, você teve 3 dias para trabalhar, porque você trabalhou 3 dias de graça na terra do senhor feudal. Você passou um dia com a sua família porque ninguém é de ferro. Então você trabalhou 3 dias na sua terra. E você só pôde ficar com 60% do que você produziu, porque 40% era da talha. O teu vizinho, ele trabalhou 6 dias na terra dele, porque um dia ele ficou com a família dele. E ele não pagou talha nenhuma. E aí sabe o que ele faz? Ele vai vender pão do lado da sua padaria. Vocês dois plantaram trigo, vocês dois moeram trigo, e você pagou o aluguel do moinho, ele não. Vocês dois fizeram pão, e esse cara tá vendendo um pão igual ao teu, um pouquinho maior que o teu, com o trigo um pouco mais puro do que o teu, porque ele se deu o luxo de jogar algumas impurezas fora que você não pôde, porque simplesmente você não pode, porque senão você não lucra nada. E esse cara tá vendendo pão mais barato do que o seu. Então o que você consegue fazer? Porra nenhuma. E é desse jeito que o brasileiro é proibido de gerar riqueza, porque ele tem a terra e quando ele produz, ele não consegue fazer uma cerveja mais barata que a Ambev, ele não consegue fazer uma salsicha mais barata que a Sadia, e todas essas empresas estão protegidas porque elas são amigas do rei, num estado de bem-estar empresarial que o Eric perguntou e o Lucas respondeu que ele pensava a respeito. E eu não falei porque quando a pergunta foi feita eu estava jogando de murquinho, e quando a resposta foi dada eu estava morrendo de murquinho. Mas agora a gente está aqui para falar sobre isso, que os incentivos fiscais tão importantes para o desenvolvimento da nossa economia são justamente aqueles que estão impedindo você de conseguir um emprego. Ou de se juntar com a sua família para conseguir trabalhar. Porque em cenários ideais, você e a sua família, você e o pessoal da igreja, você e o pessoal do futebol, você e o pessoal da escola se juntariam, abririam empresas e começariam a vender coisas. Vocês não fazem isso porque não dá dinheiro. E aí, para garantir que isso não vai acontecer, para garantir que vocês, sonegando imposto, não vão se rebelar e não vão começar a trabalhar juntos, os mais poderosos do país, eles inventam uma polarização, e aí você para de falar com seu primo, com a sua cunhada, com a sua tia. Por quê? Porque são fascistas, e com o outro lá também é comunista, vagabundo. Olha, se tem uma coisa que eu gosto de ver é o país na merda, porque aí esse povo que fez o L tem que se fuder mesmo, e você se acha inteligente fazendo um comentário desse. Então, além de você não ser amigo do rei, além de você não poder usufruir das benesses dos incentivos fiscais, você brigou com toda a sua família, não tem pessoas em quem você confia, e não consegue trabalhar junto com eles. Você não consegue se rebelar contra esse esquema de impostos injustos, porque tem gente que não tá pagando. Você não consegue se rebelar contra isso porque você brigou com sua família toda, e você assiste o anime que mostra que você é o cavaleiro solitário que vai vencer o mundo sozinho porque você não gosta de ninguém. Então, assim, até esse pessoal da cultura woke, eles têm um pezinho na razão, porque, de fato, a maneira como as gerações estão sendo induzidas a enxergar o mundo como o mundo sou eu sozinho e todos os valores das gerações anteriores eles não valem porra nenhuma, porque sou eu que tenho que reinventar tudo agora e tudo é relativo, isso daí também é cagado. Não significa que esses caras que lutam contra a cultura woke não sejam um bando de gordo granudo reclamando da She-Hulk rebolando. São. Mas existe, no meio dos dois, existe um bom senso aí que precisa ser encontrado. Né? A gente tem que tomar cuidado com a cultura que está destruindo os valores ocidentais, e a gente tem que parar de achar que o outro que está se sentindo representado pela Oriana Negra que é o culpado da sociedade estar uma merda. É a imbecilidade dos dois lados tentando vencer. No meio, a gente tem você que não pagou o seu PC Gamer vendo americanas fazer a mesma coisa. E aí falando assim, né, mas também os caras têm que sobreviver, né? Porque o Brasil é foda, você sabe como que é. Então, o que a Americanas fez? A Americanas fez basicamente o que a IRB fez.
O que que a IRB fez? E eu vou tentar, ao máximo, não envolver Barzi nisso. É Barzi nisso, eu falei. É Barzi nisso. Enfim, foda-se. É, qual o problema da IRB? Foi só o CEO? Não, não foi só o CEO. Foi quem criou as regras sobre as quais o CEO agiu. Não se faz uma maracutaia de bilhões de reais. Escutem Farinazzo falando. Não se faz uma maracutaia de bilhões de reais sem que muita gente fique sabendo. Então, você chega para um CEO e fala assim: olha, se você vender X é bônus X. Se você vender 10X é bônus 10X. Se você vender 20X, o seu bônus vai ser 20X. Então, quanto mais você vender, mais bônus você vai ganhar. O lucro não importa, o que importa é o volume de venda. Eu estou sendo banal, eu estou simplificando a coisa para ficar fácil de explicar, porque senão a gente vai ter que fazer uma faculdade aqui para entender o caso da IRB. Então, não estou sendo verídico em todas as linhas, mas eu não estou longe da verdade. É uma livre interpretação que eu estou fazendo para ficar didático. O CEO falou, porra, vamos bater essas porra dessas metas aí porque eu quero bônus bilionário, eu quero comprar helicóptero. Vamos vender. Ah, mas se a gente, para vender muito, você tem que baixar muito o preço. E para uma resseguradora baixar muito o preço, o que que uma resseguradora faz? Você planta soja e você tem medo de chuva. Aí você chega na IRB e fala assim, você não quer comprar esse risco aqui? Você não quer comprar esse risco? Eu te dou dinheiro, e se chover e eu perder tudo, você paga a minha plantação. E se não chover e eu não perder tudo, eu vendo a minha plantação e eu já te dei o dinheiro, você já lucrou. Resseguro é uma transferência de risco. Você compra risco de seguradoras que já compraram risco. E existe um cara chamado underwriter, sobre escrevente, sobre escritor, sobre alguma coisa. É o analista de risco que vai olhar para o El Ninho, a Laninha, e vai falar, vai chover pra caralho esse ano. Então, você quer que eu compro você quer que eu ressegure esse seguro que você vendeu para o agricultor aí? Eu até compro isso, só que eu até pego esse risco, só que eu quero ser bem remunerado por ele. Vai ser caro. Mas se você cobra caro, você vai vender muito? Não. Então o que que a IRB vai fazer para o CEO bater a meta? Vai cobrar barato. Vai cobrar barato e vai correr risco alto. Por quê? Porque aí ele vai vender pra caralho. E a IRB, ela vendeu muito seguro. Por quê? Porque ela não estava preocupada em escutar o underwriter, o cara que analisava o risco e dizia quanto custava. Ela queria ganhar do concorrente. O concorrente contratou um analista para analisar o risco. Ela olhava o preço desse analista, jogava 30% de desconto e vendia. Só que o trabalho do analista, ele era criterioso. Olha, a cada 1.000 carros, X são roubados. A cada tantas fábricas, duas pegam fogo. Então, faz sentido esse preço. E quando você começa a dar muito desconto, você corre o risco de tomar prejuízos muito grandes. A IRB correu, porque ela tinha que dar dinheiro, ela tinha que vender muito. E aí, o que que você faz para poder vender muito por muito tempo? Porque vender muito por um mês é fácil. Vender muito por anos e não ser descoberto é difícil. E aí, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fraudar balanços. Estamos vendendo pra caralho e estamos lucrando pra caralho. Por quê? Porque somos bons pra caralho no que fazemos. A concorrência não pode com a gente. IRB é God. IRB é mito. A gente ganha dinheiro pra caralho nessa porra porque a gente é bom. Aí o que aconteceu? Pandemia, começou a chover pra caralho, laninho, aninha. Um monte de gente começou, sinistro, me dá dinheiro, sinistro, me dá dinheiro, sinistro, me dá dinheiro. E aí, de repente, não tinha dinheiro mais. E falaram, ué, mas vocês são a resseguradora mais rica do mercado. Pois é, mas não tem dinheiro. Por que que não tem dinheiro? Porque os relatórios, os balanços fiscais eram todos de mentirinha. Era brincadeira, gente. Não tinha todo esse dinheiro, não. Não dava lucro, não. A gente só tava querendo bater a meta. Então a gente falava que tava lucrando tanto, mas tava dando prejuízo de tanto. Pô, mas e a ação que valia R$ 8 e passou a valer 40? É, pois é, era mentira, era pegadinha, ela vale 80 centavos. Então, na época em que ela ainda estava caindo, tinha um monte de gente falando aí, compra, gente. Pô, eu bati o carro. Mano, foi no bicho do Já Já Já, velho, não fui eu. Não, não é MOBA. Pera. É, quando a IRB afundou, as ações elas caíram de R$ 40 para 80 centavos.
E agora tem um monte de gente falando que o Barça estava certo porque vale R$ 50, mas ninguém fala que houve um agrupamento. O que que é um grupamento de ações? A ação estava tão na merda, a ação estava tão na lama, que pegaram 25 e fizeram uma. Ou seja, não é que a ação agora vale R$ 50, a ação agora vale 2. Da última vez que eu vi, eu não sei como que tá agora. Da última vez que eu vi, era aqui, esse parado. Era aqui que entrava? Ou é do outro lado da rua que entra? Tô perdido. É aqui, né? É aqui, vamos dar ré. Mas eu não sei dar ré em linha reta, porque eu sou noob. O que eu faço? Então, não é que a IRB vale R$ 50 da última vez que eu vi, e o Bars é o cara mais inteligente do mundo na hora de analisar o preço justo de ações. A ação agora está valendo R$ 2, caindo, levando um tombo de 40. Por quê? Porque todo o lucro que aconteceu em todos os anos anteriores era contábil e era fraudado. Então, agora quando descobriram que. Vamos ver se vai ativar para entregar. Ativou. Boa. E eu não vou estacionar não, porque senão eu vou passar vergonha. Deixa eu ver onde que é. Aí eu vou ter que. Tô atrasado. Não é que eu não sei estacionar uma carreta, é que eu tô atrasado. Ontem eu fiquei 4 horas para conseguir estacionar num lugar lá. Ah, gente, eu sei que eu tô demorando. Deus. Sei lá pra onde a gente vai. A gente só vai. Ah, bom, o que que deveria acontecer com a IRB? Quando pegaram esses CEOs, a população inteira do Brasil que foi envolvida nos resseguros em que ela se envolveu, todo mundo deveria pegar esses caras e dar tapa na orelha deles. Mas tapa na orelha com eles deitados, com um dos lados do rosto virado para o asfalto. E aí você dá tapa no outro. A população do Brasil inteira deveria fazer isso. E deveriam interditar a IRB e falar, cara, vocês tem que parar com isso. E tem que trocar todo mundo. E tem que pegar esse know-how aí, mas vocês têm que afundar essa marca, destruir essa marca e fazer outra. Porque vocês não merecem continuar atuando. Se o Brasil soubesse interpretar o tamanho da maracutaia, o tamanho da sujeira e quantas pessoas foram lesadas, essa IRB nunca mais abriria. Mas aí o que que fizeram? Num país onde emprego é privilégio, num país onde emprego é privilégio, você manda o CEO embora e o castigo está dado. Porque o resto dos funcionários da empresa não tem que pagar pelo bandido do CEO, como se todo mundo que tivesse na IRB não tivesse percebido e só o CEO soubesse que a fraude aconteceu. Como se o mercado inteiro não soubesse, como se as auditoras todas não soubessem, como se todo mundo não tivesse envolvido nessa sujeira. Mas o Brasil é um país corrupto, minha gente. Então, se a gente tentar fugir de corrupção, a gente vive sozinho, porque o brasileiro é naturalmente corrupto, então não tem jeito. E aí a gente já mandou embora os culpados. A gente fez um impeachment, então agora tá tudo certo. Então tudo bem, porque agora vai começar a ser honesto. Aí os novos CEOs são honestos, os novos underwriters são honestos, a nova equipe de auditoria é honesta, e aí segue-se a vida. E a empresa que deixou de valer R$ 40, valia 8, artificialmente 40, mas caiu de 8 para 2, foda-se, tem 40 anos para ver isso agora. Mas o tempo passa, não é mesmo? E todo ano a gente precisa reinvestir os nossos dividendos, não é mesmo? Então o que que a gente precisa fazer? No ano seguinte a gente precisa inventar outra IRB. E aí vai ter o Joesley Day. E aí vai ter Americanas. Então, opa, qual que é o problema da. Já tomei várias multas por não andar com farol aceso. E por essa perspectiva aqui é muito fácil bater. Ó. A mais fácil é daqui, ó. Essa porra aqui. É, o, o problema da IRB não é só o quanto ela lesou acionistas. Tem uma coisa muito pior na IRB.
A IRB, quando ela estava cagando e andando pro preço do prêmio, por quê? Porque ela estava vendendo por qualquer preço, porque o lucro seria fraudado. Na época em que ela estava fazendo isso, pouco importava o lucro que era obtido. Então, o que acontecia, o preço era muito baixo. Eu posso fazer isso aqui que eu estou fazendo? Eu não estou sendo muito doida de entrar aqui, não? Não, tudo bem. Eu tenho pleno domínio, eu sei o que eu estou fazendo. E se eu bater, é culpa dos caras fazendo camp ali, que não sabe jogar. Já, 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 velho, os caras são noob. Não, mas dessa vez eu consegui. Carregar os caras. Vamos. É, que resseguradora conseguia competir com a IRB quando ela vendia por qualquer preço? Porque a resseguradora ela tem que pagar um analista de risco para precificar o negócio. Aí o cara tem todo o trabalho de precificar e ele fala custa 100. Aí a IRB vai lá e fala assim, eu faço por 70 e fechou. Aí você fala, não dá para fazer por 69 porque os caras estão fazendo por 60? Não, porque senão vai chover, laninha, El Ninha, vai dar merda, a gente não vai ter dinheiro para pagar esses caras. E aí, um monte de resseguradoras perdeu dinheiro, perdeu market share, encolheu, e muitas resseguradoras deixaram de ser criadas, deixaram de existir. Por quê? Porque não dava para competir com a IRB na época que ela estava fazendo Maracutaia. Então, o efeito é muito maior do que acionistas lesados. Com Americanas, eles conseguiram ser muito piores do que a IRB. Porque a Americanas fez exatamente a mesma coisa. Estamos fingindo que estamos tendo lucro. Para fingir que a gente tem lucro porque os balanços eles são todos fraudulentos, o que a gente precisa? A gente precisa de um volume gigantesco de venda. E como que a gente tem um volume gigantesco de venda em todos os shoppings do Brasil, agora que a gente está fazendo propaganda no Big Brother? A gente joga o preço lá embaixo. E como eles jogavam o preço lá embaixo, você nunca pensou em abrir uma loja para vender chocolate para competir com Americanas. E você olhava o preço na Magazine Luiza e você olhava o preço nas Casas Bahia e comprava na Americanas, porque o preço deles era sempre mais alto, mas tinha umas promoções relâmpago que não dava para deixar escapar. E aí você comprava deles, e aí você. Como você comprava deles várias vezes, e você conhecia um monte de gente que também comprava deles, quando a cada 3 meses eles falavam estamos ganhando dinheiro pra caralho, você falava não, é porque a Americanas é tradicional no mercado, é porque a Americanas é inteligente, é porque a Americanas é competente, é porque a Americanas tem maestria no que ela faz, e não porque ela tá sendo fraudulenta e tá vendendo com prejuízo para quebrar a concorrência. Aí ela quebra, Magazine Luiza ajuda a quebrar, não tô falando que foi a única que quebrou. Ela ajuda a quebrar a Magazine Luiza, ajuda a quebrar a Casas Bahia, ajuda a quebrar a Ricardo Eletro, ajuda a quebrar um monte de gente e impede que outros players, por exemplo, você e sua família, decidam vender liquidificador e micro-ondas. Por quê? Porque vocês nunca vão conseguir vender mais barato do que os caras vendem. Vocês nunca vão conseguir clientela, vocês nunca vão conseguir se manter no mercado. Ou seja, o varejo do Brasil é sucateado por conta de empresas que fraudam seus balanços com o intuito, com o objetivo, com a meta de tomar prejuízo, porque eles serão descobertos e aí eles vão falar: ih, caralho, estamos devendo. E agora, pô, gente, a gente fez tanto tempo de propaganda no Big Brother, vocês vão deixar a gente fechar? A gente se esforçou tanto durante tanto tempo, sua avó comprava no Americanas, você vai deixar a gente fechar? Não. Precisamos de incentivos fiscais. A gente precisa de perdão de impostos. E digo mais, a gente precisa de uma recuperação judicial e lá no nosso credor, o cara que vender chocolate pra gente e falar assim, a gente te deve 100 milhões, eu tenho 20. Se quer, quer. Se não quer, eu falo. Inventei agora. Falir é um verbo defectivo, mas no Brasil, a primeira pessoa do verbo falir é falo. Pau, é para arrombar o credor. É, é, ou você aceita 20% do que eu te devo, ou eu não te pago. E essa proposta, ela é indecente, ela é desrespeitosa, só que ela conversa com a memória afetiva de milhões de brasileiros que compraram um PC Gamer, ficaram 5 anos devendo para o Nubank, e aí pagaram 35% do valor do principal no Serasa e limparam o nome. E aí elas vão falar assim, mas a Americanas está fazendo o que pode para sobreviver, né? Porque tá ligado que no Brasil é foda, né? O governo só rouba. Então, quantas empresas varejistas deixaram de existir porque determinadas empresas amigas do rei estão sendo beneficiadas por estruturas que as protegem
contra as consequências daquilo que elas intencionalmente causam. Teve um caso da Ford em que morreu gente por causa de um defeito mecânico e eles calcularam quantos carros haviam sido, qual a possibilidade disso acontecer, quanto custaria um recal de todos os carros com defeito, qual o percentual de possibilidade de incidência desse defeito na causa de acidentes e quanto custaria a indenização de todas as pessoas que possivelmente poderiam morrer. E aí eles precificaram uma vida. Eles falaram, não, essa vida aqui, se o cara morrer, a gente paga tanto, aí a gente sai com lucro, é melhor do que dar todo o recall. E isso parece a coisa mais absurda do mundo. Mas não é a coisa mais absurda do mundo. Isso é o capitalismo. E se você segue canal comunista, você deve estar falando assim, tá vendo? Só que aí você tá lutando contra a natureza humana que você deveria estar tentando se esforçar para entender para poder ajudar a mudar. Mas não, você se contenta em saber que tá tudo errado, e como ninguém escuta você, que tá dizendo que tá tudo errado, então todo mundo tem que se fuder, mesmo inclusive você. Eu adoro ver petista se fudendo, porque o Brasil se fudendo eu dou risada, porque aí quem votou no cara se fode e vê quanto é tonto. Esse raciocínio vale para tudo. Inclusive para o capitalismo, inclusive para Americanas, inclusive para absolutamente tudo. E por que eu tô dando essa volta toda, sendo que tudo isso eu já tratei, eu já fiz vídeo sobre IRB, já fiz vídeo sobre Americanas. Por que eu tô dando toda essa volta? É porque a Braskem afundou Maceió. Alguém sabia que isso seria possível? Todo mundo sabia que isso seria possível. Alguém parou os caras? Ninguém parou os caras. Qual a consequência disso? É, a indenização de famílias? Você acha que essas famílias vão ser indenizadas? Você acha que elas vão poder voltar para o lugar sem consequências? Você acha que a vida delas vai ficar melhor do que estava quando a cidade desmoronou? Quando a gente para pensar em Brumadinho, você acha que as pessoas de Brumadinho hoje, com as indenizações da Vale, elas estão melhores do que elas estavam antes da barragem romper? Não. Sabia-se que isso ia acontecer? Sabia-se. Só que o que ia acontecer é quando a cidade afundasse, ia ter uma queda no preço das ações. E aí eu te digo, quando o Joesley foi depor no Joesley Day, sabia-se que as ações JBS cairiam? Sim. Quando a IRB fez o que fez, sabia-se que isso seria descoberto e que isso desmoronaria o preço das ações? Sim. Quando a Americanas fez vir à tona, porque não tinha mais como não fazer vir à tona, eles sabiam que as ações cairiam de R$ 22 para 80 centavos? Sabiam. Então, as pessoas que fizeram aquela obra na Braskem, elas sabiam que aquela cidade afundaria, que a empresa perderia valor, e que os acionistas eles seriam prejudicados? Sabia-se disso tudo. O que a gente tem aqui não é uma fatalidade. O que a gente tem aqui não é uma coincidência. A gente tem aqui um modus operandi do sabotamento de empresas para recompra de ações, porque os donos desse país, os bilionários que mantêm essa polarização, eles precisam ter onde reinvestir seus dividendos. Então, no ano eles compram a JBS, no outro ano eles compram o Vale, no outro ano eles compram o IRB, e aí agora eles vão comprar a Braskem. Durante muito tempo, eu achei que seria indecente e imoral eu comprar ações de uma empresa como essa. Agora eu sei que eu faço parte de uma coisa muito mais complexa do que parece, e que se eu deixo dinheiro na mesa, alguém vai ganhar. E a situação não muda. E eu ficar gritando aqui que o Brasil é isso aqui que vocês estão escutando que eu estou dizendo que é, sendo que nem certeza de estar certo eu tenho, porque esse é somente o meu recorte, a minha perspectiva. Se nem eu tenho certeza a respeito daquilo que eu enxergo, como é que eu vou convencer o mundo a não somente identificar a existência desse problema, mas a se unirem para acabar com ele? Não vou conseguir, porque a gente não sabe como fazer isso. A Braskem, Americanas, a IRB, a Sadia, essas empresas, elas estão tão enraigadas nos nossos corações, com propagandas apelativas emocionalmente nos programas favoritos que a sua tia, sua avó, sua mãe assistem na televisão, que a gente não quer que elas deixem de existir, porque a gente fala, pô, mas aí um monte de gente vai perder emprego, né? Foda.
Então, isso é o que um dos Erics, que não é o da Mariana, chama de estado de bem-estar empresarial, que o Lucas já falou a respeito, e que enquanto a gente não mudar, não vai adiantar trocar o político, porque o nosso cenário econômico ele não é somente resultado das decisões políticas, é resultado dessa situação de bem-estar empresarial, onde as empresas deitam e rolam, fazem o que querem e não são punidas por isso. O cara do 3G, inclusive, escreveu um livro em que ele diz: não se paga credor no dia do vencimento do boleto, paga-se credor somente em juízo. O cara escreveu um livro e esse livro tem sido usado de cartilha por Starbucks. E quando você olha para o tanto de empresas que estão pedindo recuperação judicial no Brasil em 2023, você fica assombrado. E aí você fala: a economia do país está arruinada porque as empresas estão pedindo recuperação judicial. Velho, o que que o já fez? Pô, o cara fidou, o cara fez merda. Não, cara, já não devia nem ter conta do servidor brasileiro. Porque esses caras não sabem, velho. O cara tava fazendo camp ali, mano. Foda, viu? O cara joga o jogo faz 4 anos, não aprendeu a mecânica básica do mapa ainda, cara. Ficar carregando esses caras nas costas, por isso que eu tô com a lombar fodida, eu vou precisar operar agora. É, e se você não joga Hot, você se fudeu porque você não entendeu o sarcasmo e a ironia. Não precisa jogar Hot, só precisa saber o que é. Onde eu tava? Bom, a gente não quer que essas empresas deixem de existir. E para a gente mudar o país, a gente precisaria entender essas empresas com profundidade, entender a complexidade que essas operações, que esses benefícios fiscais, que essas possibilidades de recuperação judicial, a gente precisaria entender todo o arcabouço que isso tem e que isso gera de riqueza para impedir que ele acontecesse. Só que isso exigiria um tremendo nível de consciência da população para influenciar, inclusive, do judiciário, porque o judiciário é puta dessas empresas. E o governo também é puta dessas empresas. E aí a gente não tem que atacar o capitalismo, porque o capitalismo funciona, assim como o comunismo funciona, o Partido Comunista Chinês. E não é sobre isso, é sobre como é calibrado o Pet Notes e aquilo que a sociedade permite e não permite. E a gente é muito permissivo com as bagunças todas que acontecem. E aí eu perdi o raciocínio quando eu bati e eu estava falando, a gente olha para o tanto de empresa em recuperação judicial no Brasil em 2023 e a gente acha que a economia do país está colapsada, quando não é que a economia do país está colapsada. A economia do país estaria colapsada se as pessoas não estivessem comprando pão, se elas não estivessem comprando cerveja, se elas não estivessem trocando de carro porque elas continuam trabalhando de Uber, se elas não estivessem comprando berço porque nasceu um bebê. A economia estaria colapsada se não houvesse demanda e se não tivesse atividade econômica. O que está acontecendo é que empresas estão falindo. Essas empresas não estão falindo porque nada está sendo criado no lugar do vácuo de produção que foi criado. Essas empresas estão pedindo recuperação judicial porque dá muito dinheiro da calote em credor e porque depois você aparece com um outro nome em algum outro lugar, vendendo o mesmo produto, fazendo essa mesma operação e usando essa mesma rede de credores que se fuderam. Ou seja, se você é pequeno, se você não é amigo do rei e se você não consegue prioridade na fila para ser pago pelas americanas da vida, você toma no cu. E é desse jeito que chega uma hora em que você fala: não vou abrir empresa nenhuma. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou investir em tesouro direto, porque é melhor eu ficar deitado, dormindo, jogando, andando de caminhão num jogo de videogame, do que me esforçando para trabalhar, sendo que quando eu trabalho eu não ganho dinheiro. E aí você tem um lucro contábil e quem manda na economia real são esse pequeno grupo de pessoas que mandam em todas as empresas, que consegue extrair dos governos, através de propina, seu estado de bem-estar, suas benesses, seus favorecimentos, suas isenções fiscais para que elas continuem nadando de braçada numa zona extremamente confortável
matando a concorrência, fazendo-se simplesmente cumprir a lei. Aí o cara abre uma empresa pequena, ele vai tentar ganhar dinheiro com a empresa pequena, aí fala assim, esse cara está se negando imposto. Tem que fazer a lei se cumprir. A empresa, a lei, ela se cumpre somente contra as pessoas que ousam desafiar os pequenos grupos existentes. Só que a pessoa, quando consegue o emprego na van, quando ela consegue o emprego na Ambev, você acha que ela vai querer lutar contra todo esse sistema que foi criado, onde só existem essas poucas empresas que empregam bem, e pagam bem, embora suguem a sua alma? Não, porque é, emprego para ela é privilégio. E se ela está empregada, é um privilégio adquirido. Ela tem porque ela mereceu, porque ela se esforçou. Aí os outros, né, gente, tem que se esforçar. Eu vou fazer um vídeo aqui dizendo como foi que eu cheguei aqui. Só que essa pessoa não percebe que só ela conseguir emprego numa dessas empresas não vai resolver o problema da riqueza do país. E que seria muito melhor ela estar num país rico, onde ninguém precisa roubar por fome, do que ela ganhar horrores e ter que investir grande parte disso em segurança e grande parte disso em serviços que ela já paga através de impostos, só para ter uma qualidade melhor, um atendimento personalizado, porque ela, por estar empregada numa grande empresa, passou a acreditar que ela faz parte de uma distinta classe da sociedade que é personalité e que, portanto, vai no Einstein. E aí ela não é brasileira mais, ela não luta pelo Brasil. Por quê? Porque ela já é quase europeia. Ela não tem que se preocupar com problemas do povo. E se o povo quisesse, se esforçava, né? E aí você cria toda a matéria-prima que você precisa para que a polarização funcione, porque são justamente essas empresas que estão jogando granadas de fumaça e jogando pobres contra pobres gourmets. É o pobre contra o pobre personalité. É o pobre personalité dizendo que ele só é pobre porque ele tem que pagar 35% de imposto retido na fonte para sustentar o assistencialismo do governo. E é o outro pobre dizendo que ele só é pobre porque tem o cara personalité ganhando 35 mil por mês. E ninguém percebe que os dois estão se matando simplesmente porque o jogo está dado de maneira que essas empresas continuem alimentando riquezas de pessoas que eles sequer conhecem e que nunca serão presos, porque afinal de contas eles são donos de marcas que você não quer ver sumindo. Como que vai ser o cinema se não tiver americanas, gente? Aí não dá. Aí não dá. Reflitam a respeito.